Você fecha os seus olhos nessa dimensão que nós estávamos aqui, no louvor, na adoração. Deus recebendo adoração, subindo aos céus, subindo para Ele recebendo louvor, adoração do seu coração. E foi subindo como fumaça até os céus. E Ele recebeu, Ele recebeu, Ele recebeu. Ora labaxerere cantara labassori cantara lamanai cantara labaxori andara laba. Espírito de Deus, aqui é teu lugar, aqui é tua casa. As nossas vidas são tuas. Ah, Senhor, vem nos constranger, vem falar conosco, ministrar por meio da tua palavra. Oh Deus, tua palavra é linda, tua palavra cura, tua palavra liberta. Todos nós precisamos da tua palavra. Essa cidade precisa da tua palavra. Oh Deus, o mundo precisa da tua palavra. Manifesta-se neste lugar. Peça para Ele manifestar-se de forma linda. Ele já está aqui. A presença dele já está aqui. Ele não virá, ele já está. Peça para Ele falar o seu coração. Peça para Ele ministrar seu coração. Peça para Ele sondar seu coração. Peça para Ele falar o seu coração. Peça para Ele tocar no seu coração. Para Ele queimar seu coração. Para Ele arder seu coração. Peça para Ele constranger seu coração. Peça para Ele te lembrar de coisas importantes que você precisa nessa noite. Nosso Deus é assim, Ele é lindo, Ele fala por meio da palavra dEle. E nessa noite, nós vamos estar nessas quinta-feira falando sobre uma série, sobre o tema escolha. E hoje nós vamos falar sobre a escolha da transformação. Nas quinta-feiras nós estaremos falando sobre o poder da escolha. A escolha de ser liberto, a escolha de curar, a escolha de amar, a escolha de perdoar. Mas hoje nós vamos falar sobre a escolha da transformação. Eu quero que vocês abram comigo em Romanos, no capítulo 12. Aleluia, aleluia. Romanos 12 diz assim: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus e peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Oh, aleluia! Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Amém. Sejam bem-vindos todos que nos visitam. Sejam bem-vindos todos que estão online assistindo o nosso culto. Vocês que possam então estar compartilhando essa live. Quando eu estou aí sentadinha sendo a obreira da mídia, eu divulgo, eu saio marcando um monte de gente, eu saio sendo aquela pessoa bem proativa, querendo que todas as pessoas sejam alcançadas, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, não é? Isso deve ser um motivo de alegria, mas também um motivo de tensão, porque nós precisamos pregar mais o Evangelho. Então eu quero nessa noite que a gente venha prestar atenção, observar, quando ele fala aqui sobre o rogar. Eu te rogo, né, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso
culto, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformem com este mundo ou com os padrões que este mundo tem ditado. Tem muitas pessoas que têm ficado presas aos padrões do mundo. Se ame. Você é linda, assim como você é. Ei, você é lindo, assim como você é. Porque foi o próprio Deus que te fez e te desenhou. Então às vezes as pessoas estão entrando num ciclo de ansiedade, porque quer alcançar um padrão ditado pelo mundo e não um padrão ditado pelo Deus que servimos. Aqui entra várias coisas, tá? Desde o comportamento, não é? Desde dos seus pensamentos, das suas escolhas, das suas obsessões, que daqui a pouco começa a se tornar um nível de ansiedade grave, uma dependência química. Bom, nós vamos falar de escolha. E quando se fala de escolha, se fala do próprio eu. Porque a minha vida, ela é minha. Eu tenho uma vida para viver. Eu preciso deixar Ele, o Espírito Santo, dirigir a minha vida. Porque eu tenho um destino, um foco. Eu quero alcançar esse foco. O apóstolo Paulo em Hebreus falou que nós precisamos olhar para o alto, olhar para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé e prosseguir. Nada vai poder me impedir, nada. Diga, nada vai me parar. Nada vai me parar. Nada vai me parar, nada vai poder parar a minha vida espiritual, nada vai parar as minhas decisões. Só Deus pode dizer não faça. Mas nada vai me impedir de avançar para o propósito que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Então, querido, quando nós falamos de escolhas, de decisões, nós vamos mexer muito com o nosso ego, com o nosso eu, com a nossa vontade. E ali a palavra de Deus em Lucas 9:23 fala que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Hoje nós encontramos pregações sem cruz, encontramos evangelho barato, um evangelho que tirou a cruz de cena e colocou o ego na cena. Faça o que você quiser, seja quem você quiser, você é livre, faça tudo. Se Cristo não estiver no centro da nossa vida, não é o evangelho de Cristo. Nós precisamos deixar Cristo no centro. Ele deve estar no centro da nossa vida, dirigindo as nossas escolhas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: quem vai tomar a escolha é você. Quem vai decidir é você. Por isso nós devemos ter uma vida orada, uma vida vigiada, uma vida dependente de Deus, uma vida completamente dirigida por Ele. Preste bem atenção, porque nós vamos ser desafiados nessas séries de quinta-feira aqui nas nossas mensagens a escolher fazer mudanças na nossa vida. Veja como você chegou hoje, querido. Eu quero lhe dizer assim: veja-se hoje como você está. Porque quando eu cheguei aqui, eu sentei ali, estava a Vandinha em pé, eu sentei e fiquei observando, examinando a mim mesma. Porque a Bíblia também diz: examine-se a si mesmo. Não é fique julgando o outro, examine-se. Se examine, veja como você está. Eu estou me observando o meu pecado, as minhas falhas. Tem uma frase de uma pastora que eu admiro muito, que é a Joyce Meyer. Ela fala o seguinte: eu não estou ainda onde eu quero estar. Eu não estou ainda onde eu desejo estar, mas eu celebro porque eu não estou mais onde eu estava. Amém? Você não está onde você ainda quer estar. Então você tem um nível onde você quer alcançar, um nível de santidade, um nível de liberdade em Cristo, um nível de santidade, um nível de dependência de Deus, um nível de dizer assim: poxa, tenho vencido cada
batalha que tenho passado. Eu fui tentada naquela área, eu não pequei mais, eu consegui. Então, é o seguinte, você ainda não está, talvez você ainda não conseguiu chegar a esse nível em alguma área da sua vida. Mas aí olha para trás, veja, você não está mais lá onde você estava. Aleluia. Quantos estão entendendo? Levante a mão. Tá dando para entender? Aleluia. Então, querido, se ame, se perdoe, se aceite. Esse é o primeiro passo. Então Deus quer trazer nessas ministrações a consciência que nós precisamos decidir por escolher entregar toda a nossa vida e entregar completamente a nossa vontade aos cuidados e controle de Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, olha, rogando, clamando, não é assim, ei, me dá um copo com água aí. Beleza, tá legal. Não, ei, pelo amor de Deus, me dá um copo com água, senão eu não vou aguentar ficar, eu tô com muita sede. É um clamor de desespero. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Completamente consciente das nossas atitudes. Então a nossa escolha hoje é a escolha pela transformação que vem de dentro para fora. Então vamos aprender a examinar e confessar os nossos pecados. Lembrou de alguma coisa? De repente pela manhã você pensou alguma coisa que não foi legal. Pede perdão. Porque às vezes a gente pensa que o pecado é só um pecado grande, né? Pecado sexual, mas tem pecado comportamental, tem pecado de pensamento, né? Pecado de comportamento, né? E de repente a gente pensa coisas, fala coisas, pecou. Então confessar esses pecados, essas falhas a Deus, pode também ser confessado a alguém que você confie, alguém maduro para te ajudar, né? A gente está aqui disposto como pastores também a cuidar das ovelhas. Pode nos procurar para orar, para estarmos orando uns pelos outros. Então a escolha da transformação, ela tem tudo a ver com o processo de cura. Muitas vezes a gente quer a cura, mas não quer o processo para a cura. Então nesse processo nós vamos poder entender que nós podemos interromper a nossa jornada de transformação por causa da procrastinação. Vejam só, eu estava vendo algumas coisas no Instagram e fala, não considere uma pessoa procrastinadora preguiçosa. Às vezes se chama uma pessoa de preguiçosa, mas na verdade ela é uma procrastinadora. Ela não é preguiçosa, ela está procrastinando. E a gente pode procrastinar, postergar. Procrastinar é você adiar, postergar, deixar para depois, ou fazer amanhã o que tem que ser feito hoje. Desde pequeno eu ouvia uma historinha do Garfield, que ele dizia o seguinte: por que eu vou fazer amanhã? O que eu posso fazer no dia seguinte? Ali já era uma procrastinação versus preguiça, né? Quem já viu esse Garfield? Ele falava assim: por que eu vou fazer amanhã? O que eu posso fazer no dia seguinte? Né? Então, procrastinação é algo terrível, porque a pessoa fica estagnada, vai adiando aquilo que precisa ser feito. É como aquele reparo que você precisa fazer no seu carro. Talvez aquela reforma que precisa ser feita na casa. Vai chover, mas não ajeitou a pingueira. Choveu, vai inundar a casa. E vai adiando, vai enrolando. E acaba se passando muito tempo e as coisas começam a piorar. Ou a gente pode até regredir em situações na nossa vida que a gente já deveria ter avançado. Foi o que o autor da carta aos Hebreus observou.
E disse assim, em Hebreus 5:12: depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres. Vejam só. Mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, o feijão, a feijoada, vocês ainda querem o líquido, que é o leite. Ele está aqui dizendo, já está na hora de você comer feijão, feijoada, mocotó. Ainda quer o leitinho? Igreja, precisamos crescer. Então, segundo o escritor, essas pessoas, elas eram procrastinadoras. E durante todo o tempo decorrido, elas escolheram adiar as coisas, enrolar, delongar em seu crescimento espiritual, postergar, né? De várias formas, dentro do ministério nós podemos fazer isso, né? Eu não me envolvo, me deixo quietinho, eu leio a Bíblia quando eu quero, eu só vou ligar um louvor de vez em quando. Eu vou postergando na minha vida espiritual, eu vou atrasando o meu crescimento. Isso é procrastinação. E nós vamos sempre encontrar desculpas para adiar as nossas mudanças. É o trabalho, é a faculdade, é o Instagram, é a comida que eu tenho que fazer. Estou falando de mim, aqui tudo é de mim, viu? É a cozinha, são as crianças, é o marido, e é a preguiça, quero deitar, enfim. Nós vamos encontrar muitas coisas para adiar o nosso processo de crescimento espiritual. A decisão é minha, eu é que tenho que escolher pelo processo da transformação, que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, querido, uma das coisas mais difíceis na vida do ser humano é mudar. É a metonímia, é a mudança. A mudança não é fácil. Já pensou sair da sua casa para uma outra? Eita, mudança, bagagem, sacola, roupa. Mudar de cidade para outra, misericórdia. Pegar agora estrada. Mudar não é fácil, né? É muito difícil. Tem mulheres, que não é o caso de nossa igreja, graças a Deus, que sofrem feminicídio, que são espancadas, literalmente espancadas pelos maridos, e elas não conseguem mudar. E a mudança ali é exatamente uma separação, mas elas não conseguem, porque há um apego emocional, não é? Há uma história grande que não dá para se falar sobre isso aqui agora. A gente entraria em outros tópicos para a gente poder falar sobre isso, mas o processo de mudança é difícil. Então deve-se haver, para acontecer essa mudança, deve haver um forte desejo dentro de nós. Um forte desejo, um desejo intenso. Por isso, rogo-vos, pois, irmãos, há um clamor, há um rogar. Eu rogo, eu clamo que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício. Ele está rogando para uma transformação. Por quê? Porque o que ele estava vendo ali era simplesmente um poder gerador de mudança. Ele estava vendo você alcançar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Ele já estava vendo o que você ia alcançar lá no final. Então ele estava ali dizendo: eu sei o que vai acontecer com você. Não demora para mudar. Então transformar significa mudar a condição, mudar a natureza, a função e até a identidade de algo, de alguém. Deus, Ele quer mudar mais do que nossos comportamentos. Ele quer mudar a nossa forma de pensar. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É a mente. Você precisa entender. O processo começa aqui. O que a mente pensa, como o homem pensa, como o homem pensa, a Bíblia diz, a sua alma é. Como o homem pensa, eu não sou nada. Não é nada. Não vai dar nada certo para mim. Não vai nada dar mesmo. Abrir uma empresa, ela vai fechar mês que vem. Vai fechar mês que vem.
Ah, eu não consigo ninguém. Não vai conseguir. Ah, meu casamento, eu tô com medo de casar e não vai dar certo. Não vai. Assim como o homem pensa, a sua alma é. Eu não estou falando de pensamento positivo, mas estou falando de fé. De você acreditar. Da palavra de Deus está na sua boca. De você determinar. Então, se alguém deseja mudar a maneira como vive, deve mudar primeiro a maneira como você pensa. Quantos estão entendendo? Se você quer mudar a maneira como você vive, mude primeiro a maneira como você pensa acerca das coisas. Você é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus. Você é co-herdeiro juntamente com Cristo. Você tem direito a todas as promessas que já foi conquistada na cruz do Calvário. Não são os padrões do mundo que vai ditar você, mas são os padrões do céu que vai ditar a sua vida. São inúmeras promessas de Deus para as nossas vidas. Então, para a gente poder alcançar a cura através da escolha, da transformação, nós precisamos focar no poder de Deus e não na nossa força. Dá para entender isso? Não é na nossa força, mas é na força de Deus, é no poder dele e não na nossa força de vontade. Ah, eu quero, eu vou. É no poder dele. É você estar dependente dele. É você decidir estar por ele. Quantas vezes nós fomos frustrados em decisões que tentamos tomar, mas nós não conseguimos. Quantas vezes a gente tentou fazer algo, mas não conseguimos mais um passo. Quantas vezes tentamos fazer um regime, uma dieta, mas a gente não conseguiu avançar. Quantas vezes pessoas tentaram deixar de fumar, mas não conseguiram. Fizeram todo um programa que se existe no Brasil para deixar de fumar. Usaram todos os medicamentos, mas não conseguiram. Não é na nossa força de vontade, mas é no poder de Deus. É estar justamente alinhado a Ele, ligado a Ele completamente. Porque senão a gente vai viver de tentativas frustradas e tentativas frustradas e tentativas frustradas. Mas quando nós colocamos a nossa dependência no Senhor, nós entendemos que é Ele. Tanto o seu querer quanto o seu efetuar. Veja que o versículo aqui em Jeremias 13, 23 diz: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Deus aqui está dizendo que nunca vamos conseguir mudar por nós mesmos. Mas a boa notícia vem da palavra de Deus. A boa notícia vem da Bíblia. Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Primeiro versículo que eu ensinei meu filho, Caris, desde pequenininho. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, querido, nossa dependência está nele. Eu posso todas as coisas em mim mesma. Na minha força de vontade, naquele que me fortalece. Então a primeira coisa é essa, é focar. Foque, querido, no poder de Deus. Foque para que essa escolha pela transformação aconteça hoje, o mais rápido possível. A segunda coisa, para a gente poder alcançar a cura através da escolha da transformação, é foque nas boas coisas e não nas dificuldades.